celeste, deixa minha alma, glória de Deus. Pronto, tá no ar. Com aleluia sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Amém? Boa noite, meus irmãos. Já estamos aí no ar, nosso devocional, nesse sábado de aleluia. Eu vou aqui mandar para algumas pessoas, tá bom? Enquanto você aí pega a sua Bíblia, enquanto você pega o seu cantor cristão, tá? Eu falo já com vocês. Novamente, deixa eu só me sintonizar aqui, mandando para algumas pessoas que sempre estão nos assistindo, tá? Então, só um momento. Queremos dar uma atenção a vocês aí, tá bom? Certo? Bom. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales. Brilho celeste, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez. Boa noite, Neide. Como é que você está? Irmão Luiz, boa noite, graça e paz, irmão Luiz. Dáuria, boa noite, em nome da família aqui. Irmã Lourdes, boa noite, irmã. Abraço aí no Barbosinha e toda a família. Irmã Francisco, boa noite. Ana Cláudia, também, boa noite. Tassiana, boa noite também. E aí, Neto? Neto aí junto com a irmã Lucinha e companhia. Marcelo também está aí. Marcelo e Kiva, está todo mundo aí. Que bênção, hein? Que bênção. Boa noite, José Lopes. Nosso querido Dedé, boa noite. E aí, Cláudia? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Luiz Nascimento. Irmão Luiz lá da Débora. Boa noite, Luiz. Júnior Tamires. Boa noite. Cris. Artesanato aí, o pessoal da Prado Futuro junto conosco. Irmão Adams, toda a família. Obrigado, amém. Que Deus abençoe a vocês também. Papel? Tá? Hã? Papel? Não quer não. Eu quero orar, tá bom? E vamos logo cantar o hino do cantor cristão, número 476. Estão me ouvindo bem, irmãos? Estão me ouvindo bem? Altamir, boa noite, Altamir. Como é que tá, meu irmão? Trabalhando? Tá dando para trabalhar com esse negócio todo, com quarentena? Tem ido? Tá, vamos orar, em seguida vamos logo cantar, tá bom? Para aproveitar melhor o texto onde nós queremos meditar esta noite, tá bom? Tá ótimo, muito bom, graças a Deus. Vamos orar. Amado Deus, amado Pai, pedimos a Tua bênção naquilo que queremos meditar esta noite. Abençoa a Tua família, Deus abençoe os meus irmãos que está reservando esse tempo para podermos juntos meditar na Tua palavra, Pai. Abençoa cada um deles, abençoe a minha família, abençoe a Tua igreja que se espalha por toda a terra. Nos dê forças, nos dê sabedoria, nos dê alegria, Pai, nos dê perseverança. E estamos cada vez mais em Teus caminhos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, Karine vai nos acompanhar hoje no violão. Vamos cantar o hino do cantor cristão 476. Se quiserem aí mandar o link aí para quem você
quem você deseja, tá bom? Pode arrochar. Tese Jamilena, boa noite. Boa noite, Tese Jamilena. Brilho celeste, tá bom? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Bem, obrigado, Cacá. É só virar aqui para poder eu guardar o envelope. Rutimeire, boa noite, Rutimeire. Boa noite, Toinha Germando, nossa irmã querida. Boa noite. E aí, Breno, apareceu, Breno? Como é que tá, meu irmão? Como é que tá? Bom saber que você está a nos escutar, a nos assistir também. Irmãos, eu peço que você abra a Bíblia, abra as Escrituras Sagradas no livro de Hebreus, capítulo 12, tá? No livro de Hebreus, capítulo 12. O texto que nós vamos meditar é um texto já bem estudado, já escutei muitas pregações e eu já preguei também nesse texto anos atrás. Tá bom? Então, enquanto você pega aí a tua Bíblia e abre em Hebreus capítulo 12, né? Mandar um abração aqui forte para o Marcelão, nosso Marcelo, marido da Quílvia, né? Deus abençoe, Marcelo, fortaleça a fé de vocês, você e a digníssima esposa Quílvia, que Deus cuide dela, ela que trabalha com a saúde, né, lá no Hospital do Coração. Tenho orado por você, viu, Quílvia? Tenho lembrado de vocês também, tá bom? No meu tempo com o Senhor, certo? E espero que vocês orem por mim também. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de 1 a 3. São 3 versículos poderosíssimos, 3 versículos recheados de informação, recheados de verdades e espero que eu não me demore muito nesse devocional, tá? Eu quero pressupor que vocês aí de casa já leram essa carta, já leram essa epístola, esse livro aos Hebreus.
tenho quase certeza que todos vocês já leram Hebreus, um livro muito especial. Eu digo muito especial não que os outros não são, mas Hebreus é um livro muito especial, porque um dos seus propósitos tem tantos propósitos, mas eu quero falar de dois apenas hoje, e um só por falar, e o segundo eu quero dar uma ênfase no que nós queremos meditar esta noite. Um dos propósitos de Hebreus principalmente nos capítulos iniciais, é mostrar a superioridade do Filho de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, tá? Um dos propósitos desse autor, aos Hebreus, desse livro, é apresentar para nós a superioridade do sacrifício de Cristo. E Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Davi, Jesus é maior do que Abraão. Então, o autor aos Hebreus, ele tem essa preocupação, esse desejo de convencer aqueles hebreus, né? Essa carta é direcionada aos hebreus, em sua maioria aqui, os destinatários eram hebreus, eram judeus, né? Conhecedores da lei, conhecedores de todos os ritos, de todas as cerimônias do povo judeu. Então, logo nos primeiros capítulos, ele tem esse propósito de apresentar Jesus como o maior de todos, como a figura mais importante de toda a história da humanidade, e em especial de toda a história do próprio povo hebreu, tá bom? Então, esse é um dos propósitos que nós não vamos aqui gastar tempo falando disso. Eu quero ser bem prático e objetivo também, como eu tenho tentado ser, tá? O segundo propósito deste livro aos Hebreus é encorajar aqueles irmãos em meio às dificuldades. Turma do grupo da família, Cacá? Qual família? Família Alves? Eu não sei. Minha irmã está perguntando cadê, Creuzinha? Então acho que talvez não mandei. Então, irmão, só um tempinho aí, tá bom? Que alguém aqui deu toque aqui dizendo, me cobrando aqui o link. Então, só um momento aí, tá bom? Por favor. Eu perguntei naquela hora. Me perdoe aí. Esqueci. Alguém aqui tá pedindo o link que eu vou mandar agora. Pronto. É alguém especial. E, deixa eu ver aqui, mandei. Beleza. Desculpe aí, tá? Eu pensei que eu tinha mandado para essa pessoa aqui. E ela me cobrou aqui, tá bom? Muito bom. Vamos continuar. Pronto. Pausa. Play. O segundo propósito que eu estava falando era encorajar os irmãos daquele tempo a perseverar, a continuar na carreira cristã, a estar cada vez mais empolgado, desenvolvendo a sua fidelidade, servindo ao Senhor, mesmo em meio a grandes tribulações, a grandes adversidades, tá bom? Então, um dos propósitos era esse: encorajar, empurrar os irmãos, não é? Você certamente já se sentiu desanimado, não já? Você já se sentiu cansado em alguns momentos da sua vida. Tente imaginar na sua mente aí, né, você em um jogo de futebol, um jogo de vôlei ou de basquete, em qualquer esporte que você está praticando. Aí o time precisa de você. Você está lá morto, que nem eu às vezes não acho aqui com os meninos. Você está cansado e eu quero sair e a turma do racha, não, pastor, fica mais um pouquinho, não, a gente precisa de você, e fica aqui, a gente, tá bom, eu vou ficar. Então, o autor aos Hebreus, que tudo indica, não é o apóstolo Paulo, né? Não vou entrar nessa questão, mas eu pessoalmente não acredito que seja o apóstolo Paulo, é outro servo de Deus, mas o autor aos Hebreus, no poder do Espírito Santo, ele tem o propósito de empurrar os irmãos, encorajar os irmãos, fazer com que eles cada vez mais ganhem fôlego, caminhe, eita, vai, você consegue,
não é assim, é assado, vai dar certo, está tudo bem, vai melhorar. Então é aquele, tente sentir todo o clima de Hebreus nessa atmosfera, né? Esse clima de um querendo encorajar os outros, né, meus irmãos? E antes de entrar no texto, antes mesmo de entrar no texto, eu quero aplicar, já que eu falei sobre isso, né, como nós precisamos uns dos outros, sempre, em todos os momentos na nossa vida cristã. Como é fundamental para mim ser empurrado e encorajado por vocês na minha vida cristã. E vice-versa. E como também eu me sinto responsável por vocês, em fazer com que vocês possam cada vez mais ganhar fôlego e sendo empurrado por mim. Irmãos, vai dar certo. Irmãos, é isso mesmo. Então, nós como crentes, nós como igreja de Cristo, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos aplicar esse encorajamento mútuo de lá para cá. Eu e vocês, vocês e eu, nós como um corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós precisamos deste encorajamento mútuo. É de fundamental importância, irmãos. Né? Aí entra nesse período de quarentena, você está ligando uns pelos outros. Nós estamos nos comunicando usando as várias ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então, é muito importante a igreja em todos os tempos, com quarentena ou sem quarentena, estarmos praticando o que o autor aos Hebreus está fazendo aqui com esses cristãos do passado, encorajando, empurrando eles, dando exemplos das nossas vidas, demonstrando um testemunho. Então é muito importante. Eu apelo a vocês, irmãos, eu apelo a nós como servos e servas de Deus, o tempo que passamos aqui neste mundo, né, estamos desenvolvendo esse encorajamento para que a igreja do Senhor Jesus cada vez mais seja fiel nos caminhos de Deus, indo, avançando a cada passo, a cada dia, a cada momento. Então é muito importante isso, tá bom? Mas vamos entrar no texto e então continuar a nossa meditação. O texto aqui, o autor, ele usa uma ilustração, uma figura de linguagem muito conhecida do tempo dele e também dos nossos tempos. Vamos pensar aí nas Olimpíadas, né? Lembra das Olimpíadas que ia ter em 2020 e parece-me que foi adiada para 2021, né? O autor aqui, ele usa uma figura de linguagem. Ele usa um estádio onde há uma plateia, há pessoas assistindo. Aqui é só uma figura de linguagem, tá bom? E lá no meio essas pessoas estão assistindo os corredores participarem dos jogos. A ideia que o autor aos Hebreus está nos mostrando aqui é justamente isso. Criando um cenário de jogos olímpicos, onde nos Jogos Olímpicos tem aqueles que jogam e tem aqueles que assistem os jogos. Então ele começa lá no versículo 12. Vamos ler o capítulo 12, versículo de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, portanto, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Tá? Então, percebam aqui o que o autor aos Hebreus, como ele cria o cenário para que ele venha aplicar grandes verdades, verdades que estarão encorajando aqueles irmãos a estarem cada vez mais correndo nessa carreira cristã ao qual o próprio Deus os inseriu, tá bom? Esses 3 versículos aqui é uma conclusão do que o autor vinha dizendo no capítulo 10 e no capítulo 11. Né? Você certamente conhece o capítulo 11 aos Hebreus, onde os Hebreus, desde os primeiros, onde o capítulo 11, desde os primeiros versículos, o autor vai falar sobre fé e vai delinear muitos exemplos de homens e de mulheres que correram pela fé a vida com o Senhor, que desenvolveram um relacionamento com Deus, com o Todo-Poderoso. Então, todo o capítulo 11 é conhecido mundialmente, todo crente conhece esse capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé. Né? Se você não leu o capítulo 11, deveria ler e deveria já ter lido. Então, no capítulo 11, ele vai nos alistar muitos nomes de homens de Deus do passado que correram a carreira, que perseveraram e chegaram na linha de chegada, tá bom? E no capítulo 12, ele faz uma conclusão daquilo que ele já vinha dizendo, delineando todas aquelas pessoas que perseveraram com sucesso a carreira a qual Deus tinha colocado eles. Isso nós podemos perceber quando o autor começa o capítulo 12 com a palavra portanto. Né? Portanto, ele fala, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nessa primeira parte do versículo, eu quero falar para vocês que estão correndo, não é? Pessoas da história passada, tanto do povo judeu que foram fiéis ao Senhor, correram. Pessoas da igreja primitiva correram. Pessoas de séculos atrás que compõem a história da igreja também correram. Então, nós temos ao nosso redor conhecimento de uma inumerável multidão de homens e de mulheres que correram a carreira cristã. E esses homens e mulheres, essas pessoas que viveram no passado, o autor aos Hebreus nos mostra eles aqui como testemunhas. E só lembrando aqui, irmãos, aqui nessa primeira parte, não podemos interpretar de forma literal. Como literal? Eles que já correram a carreira, eles que já foram testemunho, essa grande nuvem de testemunhas, não estão nos observando agora, viu? A ideia do autor, o propósito do autor não é esse. Não é aqui falar que esses homens do passado e essas mulheres do passado estão nesse exato momento nos enxergando. Não, a ideia aqui não é essa, não é esse o propósito do autor, tá bom? Ele aqui está nos mostrando, através dos exemplos do passado, que através desses exemplos do passado, é um motivo ao qual eu e você e a igreja agora, a igreja ao qual... Voltou. Tá. Voltou? Voltou. Tá voltando aí. Espere, porque às vezes vai e cai, né? Voltou aí? Tá bom. Aqui voltou. Vamos aí voltar devagarzinho. Então, a ideia aqui do versículo 12 o autor nos... Vou sair de novo aqui, ó. Não, é porque eu acho
Agora que tá saindo aí, aqui foi mal. Tá bom aí, irmãos? Não tinha saído aí ainda, né? Não. A gente tá cheia, muita gente fazendo lives. Tá bom aí, irmãos? Voltou aí? Estão me ouvindo aí? Tá legal? Deu um assim, ó. Voltou aí, normal a internet? A transmissão tá boa? Tá boa? Então vamos. Voltou. Tá bom. Obrigado, Teuzinha. Minha irmã, lá em Crato. Espera um pouquinho, que eu acho que muita gente caiu. Daqui do bairro. Espera um pouquinho. A Tamira está falando que voltou. Neto aí tá mais ou menos. Eu acho que eu vou fazer esse devocional 9 horas da noite, que o pessoal tá usando menos, né? Mas vamos aqui adiante, por favor. Vamos aqui adiante. Como eu estava falando, meus irmãos, né? A ideia do autor aqui é encorajar aqueles irmãos do passado e a nós também, né? Mostrando para eles que homens e mulheres do passado, né? Passaram o que nós estamos passando, passaram o que os irmãos aqui aos Hebreus estavam passando, perseguições, sofrimento, adversidades e muitos outros tipos de perseguição ao qual nós bem sabemos. Portanto, irmãos, olha para nós, olha para mim não, olha para o que Deus aqui está colocando para mim e para você, para que através desses exemplos do passado, a gente possa observar para eles e ver neles pessoas que Deus, na sua graça e misericórdia, capacitou a cada dia mais correr incansavelmente na carreira cristã. Então, nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, muitas pessoas do passado correram a carreira cristã. Emocional, vamos, cair de novo, ó. Tá rodando de novo. Mas aqui tá transmitindo. Tá? Pois bem, eu vou continuar. Lembra que eu mostrei um livro para vocês falando sobre Alan Popov, um cristão perseguido lá na Bulgária pelo regime comunista. Foram 13 anos sendo torturado e perseguido. Então, como Alan Popov, muitos outros existem na história cristã de homens e mulheres que sofreram, que perseveraram e que chegaram até o fim por graça e misericórdia do nosso grande e bondoso Deus. Então, não estamos sozinhos na história do cristianismo. Não estamos sozinhos. Eu vou desafiar você a ler novamente, não agora, mas ler novamente em sua casa, amanhã, hoje à noite, antes de dormir, Hebreus capítulo 11, onde você vai poder entender melhor, né, o que o versículo 1 do capítulo 12 está nos mostrando. Muitas testemunhas correram e hoje já não correm mais, porque estão na eternidade desfrutando da palavra do Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Nós ainda aqui, uma vez que podemos perceber a carreira desses irmãos, a vitória que eles obtiveram em Jesus pela fé no Senhor, nós temos que estar motivados a cada dia mais estar na presença do Senhor, sem nos deixar desanimar por causa das tribulações e dos sofrimentos que poderão surgir em nossa carreira. Na parte B do versículo 1 ainda, o autor aos Hebreus nos fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: nessa carreira a qual Deus nos colocou, essa carreira cristã, né, há dificuldades, há coisas que podem nos atrapalhar, nos enfraquecer ou mesmo nos desanimar. Então, a exortação que vem do céu aqui é:
cuidado com aquilo que pode atrapalhar a minha corrida nesta vida cristã. Cuidado com aquilo que pode me atrapalhar na minha carreira cristã. E a única coisa que atrapalha o cristão, o crente, de correr bem com Jesus é o pecado. É o pecado. São as seduções dos nossos próprios corações. São os desejos da carne que muitas vezes estão latentes em nossos sentimentos, em nossas mentes. Então o autor fala aqui, olha, nós temos muitas testemunhas. Fiquem encorajados por elas. Olhe para elas. Elas também foram cuidadosas em relação ao pecado, que também seduziu, que também era um perigo para as suas vidas. Então, cuidado com aquilo que pode atrapalhar a sua carreira cristã. Ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. É lançando fora tudo aquilo que está atrapalhando a minha vida com Deus, a minha vida com Jesus, a minha vida com o Espírito Santo. Então, duas exortações. Olhar, ou melhor, ter essas testemunhas como exemplos, não é verdade? Segunda, cuidar para que o pecado, para com o peso e com o pecado, cuidado para que o pecado não atrapalhe a nossa vida com o Senhor. Uma vez, olhando para as testemunhas do passado, uma vez cuidando do meu coração em relação ao pecado que está tenazmente me assediando, o autor aqui fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembra que perseverança é uma palavra que eu tenho sempre repetido em alguns devocionais. Ontem eu coloquei no grupo da igreja um momento breve de devocional onde eu mais uma vez mencionei essa palavra perseverança. Perseverança, irmãos, como eu disse e repito, é uma das marcas principais daquele que foi salvo pelo sangue de Cristo. Perseverança é a capacitação sobrenatural do Espírito de Deus para com o servo de Deus. Capacitação essa que nos dá a condição de continuar em todo momento, em todas as horas. Irmãos, uma das formas que a perseverança mais se evidencia é quando surgem tribulações, é quando surgem adversidades. E aqui no texto, a igreja estava passando por uma tribulação chamada perseguição. É nos momentos de perseguição ou qualquer outro tipo de tribulação é que o cristão vai evidenciar a sua fé em Deus, a sua fé no Salvador, a sua fé naquele que de fato deu a vida por nós, Eu vou ler aqui rapidinho o versículo de número 37 do capítulo 11. Olha aqui, olha o que esses irmãos do passado passaram. Versículo 37, um pouquinho aí antes, por favor, acompanhe comigo aí. Foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o versículo 37. Nos dá aí uma pista do grau de sofrimento que esses irmãos do passado sofreram, E o autor aos Hebreus nos mandou olhar para esses irmãos do passado. O autor aos Hebreus nos exorta a cuidar do nosso coração em relação ao pecado, para que estejamos
correndo corajosamente a carreira que nos está proposta, correndo varonilmente, incansavelmente a carreira que nos está proposta, não é? Nos Jogos Olímpicos, vocês devem lembrar que há uma briga medonha de atletas nacionais para poderem serem selecionados e irem jogar os Jogos Olímpicos, não é? A igreja cristã, Deus, Ele colocou-nos dentro dessa carreira. Ele nos colocou dentro dessa proposta ao qual nos foi revelada. Nós estamos correndo as Olimpíadas, as Olimpíadas espirituais e terrenas também, pois estamos aqui. Então você e eu, nós temos que nos ver como homens e mulheres que estão correndo em uma Olimpíada maravilhosa. Essa Olimpíada envolve sofrimento, envolve tentações, envolve N coisas que nós temos que, com perseverança, estar superando a cada dia, irmãos. E aí, você está correndo, você está perseverando, você acha que está sofrendo muito? Não ache isso, por favor. Não ache. Não estamos sofrendo muito, irmãos. Não estamos sofrendo muito. De forma alguma. Nós não sabemos o que é sofrer como irmãos do passado sofreram. Nós não temos uma ideia exata de como esses irmãos do passado sofreram. Eu vou citar aqui mais uma vez o livro do Arelan Popov. No capítulo que eu li essa tardezinha, eles estavam cavando um alicerce, uma obra, né, para fazer uma obra lá para o governo comunista na Bulgária. Eles estavam magros, eles comiam uma sopa bem ralinha e 2 fatias de pão. Aí o Arelan Popov, ele dá um testemunho que nesse dia ao qual chegou uma sopa, né, era mais de 100 prisioneiros, né, alguns crentes, e o Arelan Popov era um crente, além de crente, era pastor, né. Ele conta que na hora da distribuição do alimento, um preso gritou: "Um caroço de feijão!" Um caroço de feijão na sopa. Então, aquele caroço de feijão na sopa de um daqueles presos foi como se ele tivesse encontrado um rodízio das melhores carnes, né? Um caroço de feijão foi motivo para um daqueles homens fizesse uma festa entre aqueles que estavam aprisionados e torturados pelo regime comunista. E sem falar de alguns outros exemplos que ele, de forma vívida, né, relata no seu livro. Então, corramos com perseverança. Se estamos sofrendo, esses irmãos sofreram muito mais, não é? Muito mais do que qualquer um de nós, irmãos. Então vamos continuar correndo com perseverança, tendo como encorajamento muitos irmãos do passado que passaram por sofrimentos a qual nós não estamos passando. Vamos cuidar dos nossos corações em relação ao pecado. Cuidado com aquilo que nós vemos, cuidado com aquilo que nós olhamos, cuidado com aquilo que nós pegamos, com aquilo que nós pensamos. Vamos cuidar dos nossos corações para que a nossa carreira cristã seja cada vez mais vitoriosa, porque afinal de contas, a vitória a qual já nos foi obtida, né, custou muito caro, né? E no versículo 2, o autor aos Hebreus, no versículo 2 do capítulo 12, ele vai, né, apontar para o maior exemplo
o maior exemplo de uma pessoa que sabe o que é sofrer. E aqui eu falei para nós, eu falei para vocês que o nosso sofrimento agora é fichinha em relação àqueles que foram citados na galeria dos heróis da fé. Eu digo aqui que o sofrimento dos heróis da fé é fichinha em relação ao sofrimento de Jesus Cristo, ao qual o autor fala que ele identifica Jesus como o autor e consumador da fé. Então, o holofote agora está sobre aquilo que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Então, toda a atenção, a partir do versículo 2, concluindo, essa sessão, começando no capítulo 11, aqui, concluindo o versículo 12, as luzes agora, de uma forma prática, o autor está lançando novamente sobre Jesus, aquele que sofreu terrivelmente, infinitamente mais do que qualquer cristão, do que qualquer homem de Deus. Tá? Versículo 2, vamos ler. E no versículo 2, ele nos dá a direção, continua nos dando a direção, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. O autor nos manda olhar para a nuvem de testemunhas, ele manda cuidar dos nossos corações, e agora ele nos manda olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Não sei se vocês estão percebendo, e eu quero falar para vocês que o segredo de uma vida cristã saudável e vitoriosa depende para onde você olha. Olha como isso é legal, viu? Fica aqui, essa é minha. O segredo do sucesso na vida cristã depende da onde ou para onde você olha, não é? E o Espírito de Deus está nos mandando olhar para as testemunhas do passado, cuidando dos nossos corações, nós cuidando dos nossos corações, e agora o Espírito Santo está nos mandando olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso grande e eterno Deus. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele é um homem de dores, ele entende sobre sofrimento, ele entende sobre dor, ele entende sobre passar por causa do pecado, porque ele se fez pecado por nós. Ele entende, e não há vida cristã vitoriosa sem colocarmos o nosso olhar naquele que sabe o que é sofrer, naquele que é o autor e consumador da fé, que trocou a alegria eterna dos céus, a qual estava lhe proposta, por vir a este mundo, por se tornar homem e ir até a cruz, E lembrando que estamos na época de Páscoa, precisamos muito nessa época também olhar para Jesus Cristo, Essa expressão suportou a cruz fala muito sobre a Páscoa. Suportou a cruz. Páscoa, nós comemoramos, nós celebramos a morte do Salvador. Nós celebramos de uma forma mais gloriosa, de uma forma mais especial, a morte daquele que veio até nós, daquele que
abdicou dos seus direitos, abdicou de alguns atributos para vir a este mundo, morrer, suportar a cruz. Uma cruz que simboliza, uma cruz que nos dá a dimensão da gravidade dos nossos pecados. Ele suportou a cruz, ele derramou o seu sangue, ele entregou o seu corpo, ele deu a vida dele por mim e por vocês e por todos aqueles que têm a mesma fé nesse grande e eterno sacrifício. Olhe para Jesus. Ele não fez caso da vergonha a qual passou. Ele não fez caso, irmãos. Jesus ali na cruz do Calvário, só ele entende o que ele passou. Mas o autor aqui fala: olhai para Jesus, autor e consumador da fé. Ele que suportou o sofrimento, ele que escolheu sofrer para salvar pecadores como eu e como vocês. Amém? Será, meus irmãos, que nós estamos meditando em tudo isso? Será que você e eu estamos olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé? E no versículo 2, finalizando aí o versículo 2, ele suportando a cruz, ele não fazendo caso da ignomínia, da vergonha da cruz, ele se tornou vitorioso ao passar por tudo isso. Quando aqui a Bíblia fala, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele obteve vitórias. Ele venceu o nosso pecado. Ele venceu a nossa morte. E está na presença do Pai, de forma corporal, de forma vitoriosa, intercedendo por nós. Olhe para Jesus. Coloquemos os nossos olhos naquele que morreu por nós, mas naquele que ressuscitou, autenticando a sua vitória no Calvário. Por isso, irmãos, mais uma vez aqui no versículo 3, outra exortação. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Tá bom? Considerai atentamente aquele que se refere a Jesus Cristo, que mais uma vez o autor usa a palavra, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, ser cristão, ser um crente, nos identificar com Jesus de forma genuína, de forma bíblica, como temos que ser, às vezes cansa, não é? É ou não é? Às vezes bate o desânimo. Eu pergunto a vocês, quantas vezes você não se cansou? Quantas vezes, ou melhor, desculpa, deixa eu me reformular a pergunta. Você já se cansou? Você já se sentiu desanimado? Fadiga? Você corre, você peleja, você persevera, mas você já passou por momentos que parece que você não está chegando em canto nenhum? Hein? Você já passou por isso? Você já teve experiência? É aquela sensação de você correr, mas não está saindo do canto, né? É aquela sensação que você tem a consciência de que você está orando, você está indo à igreja, você está evangelizando, você está lendo a Bíblia, você está perseverando nas atividades cristãs, mas você está naquela,
tá, e parece que você não está chegando em canto nenhum. Você olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, e parece que só tem canseira do seu lado. Eita, irmãos, eu já passei por isso, né? Eu passo por isso. A impressão que dá é às vezes que eu estou correndo à toa, não é? Não é? Alguns aqui estão respondendo. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho, né, Marcelo? Tiago também, irmã Margarida, irmão Luiz e todos que estão aí assistindo esse momento. Todos nós, em momentos da nossa carreira cristã, nós já nos sentimos cansados. A gente puxa o fôlego e olha para Cristo e pergunta: Senhor, eu estou cansado. E fala para Jesus: Senhor, eu estou cansado. E pergunta: será que dá para chegar? Eita, irmãos, dá para chegar, meus irmãos, dá para chegar. E aqui eu volto ao segundo propósito, né, que eu já mencionei no início. Eu estou aqui lendo esse texto para justamente aplicar aquilo que eu encorajei vocês. Ou seja, eu estou aqui para colocar as mãos nas costas de vocês, dizer: vamos, está perto. Eu estou aqui para pegar na sua mão, dizer: vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Não vamos desistir, né? Amém? Não vamos desistir. Esse texto aqui tem esse clima de encorajamento. O autor aqui está pegando nas mãos daqueles que estão a ler essa carta. E pegando nas mãos e dizendo: vamos. Persevere. É isso que eu estou aqui para falar para vocês. Vamos chegar sim, meus irmãos. A chegada é certa. A chegada é certa. Aqui, irmãos, não tem espaço para talvez, tá bom? Tá entendendo? Aqui, irmãos, não tem espaço para dizer: eu acho que vou chegar. Tá bom? Não tem espaço para dúvidas, né? Aqui não tem espaço para incredulidade, dizer: não, eu nunca vou chegar lá, né? Sim, irmãos, nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Mas para manter esse fôlego, nós temos que perseverar, cumprindo aquilo que o autor nos ensina. Olhar para os nossos irmãos que passaram por muito mais sofrimento do que nós. Olhar para os nossos corações de forma vigilante em relação ao pecado que pode nos enfraquecer e nos desanimar. E olhar principalmente para Jesus, que sofreu infinitamente mais do que qualquer herói da fé, do que qualquer cristão do tempo presente, olhando para Jesus, porque assim como ele sofreu, suportando a cruz, suportando a oposição de pecadores, ele obteve a vitória, porque ele está à destra do Pai na eternidade, na vida celestial. E o autor aos Hebreus, ele nos mostra que Jesus venceu, e Paulo, em suas cartas, ele fala o seguinte, não coloquei aqui nas minhas anotações, ele fala assim: a vitória de Cristo é a nossa vitória. Amém? A vitória de Jesus, o seu sofrimento foi até a cruz, ele ressuscitou, está aos céus,
E ele venceu em nosso lugar. E, portanto, a vitória de Cristo é a vitória de todo crente e de todo cristão que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Portanto, embora a fadiga chegue, embora o desânimo bata na nossa porta, persevere com gosto de gás. Essa Olimpíada cristã a qual nós fomos inseridos graciosamente por Deus, é uma Olimpíada a qual todos que correm são vencedores em Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a nossa felicidade eterna, meus irmãos. Portanto, eu finalizo, como eu sempre falo na igreja, eu gosto muito dessa frase: estamos já chegando em nossa casa. Estamos já chegando. Perseveremos. Olhemos para Jesus. Olhemos para as pessoas do passado que foram vitoriosas. Cuidemos dos nossos corações e do pecado que tantas vezes quer nos enfraquecer. Jesus Cristo é o autor. Me veio, acho que o Espírito de Deus me mandou falar uma coisa aqui. Viu? Veja, eu quero, essa palavra aqui me veio justamente falando dessa certeza da chegada, tá bom? Vamos voltar no versículo 2, aí eu finalizo aqui, tá bom? Os dois nomes que o autor se refere a Cristo é autor, tá? E consumador da fé, tá bom? Essa palavra consumador da fé, tente ligar ela com aquela frase que Jesus Cristo falou lá na cruz para o Pai: está consumado. Essa palavra aqui, pronto, fechamos com chave de ouro o nosso devocional. Consumador da fé. Cristo nos deu fé. Cristo nos dá a vitória, nos deu a vitória no seu nome, porque ele fez a obra completa. Ele preencheu todas as exigências do Pai em nosso lugar. Por isso que a vitória final é certa, tanto para mim, como para vocês, como para qualquer outro crente, como para qualquer outro pecador que crê na suficiência do sacrifício do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo. Olha a camisa vermelha aqui representando o sangue de Cristo, tá bom? Não é outra coisa não, viu? É o sangue de Jesus. Amor. Oi? Como tu tem citado muito esse livro, avisa que eu vou compartilhar da igreja. Já compartilhei com as senhoras, mas certo. Eu vou compartilhar porque o direito dele é aberto. Certo. A editora Fiel, ela disponibiliza alguns títulos gratuitamente. E esse livro é um dos. Eu vou mandar pelo grupo da igreja para quem quiser ler. Irmãos, amanhã à noite, se Deus quiser, no nosso devocional, eu quero falar sobre a soberania de Deus e o sacrifício de Jesus, tá bom? Tá? Eu tenho falado sobre soberania, lembra? Nos dois últimos devocionais nós falamos muito sobre soberania, um assunto muito bom, muito necessário para a igreja. Mas amanhã eu quero falar para vocês, eu quero pregar nesse devocional sobre a soberania de Deus, o Pai, no sacrifício de Jesus Cristo, tá? Espero que tenhamos um bom tempo amanhã, às 8h10, mais ou menos. Eu desafio os irmãos a convidarem outros irmãos que não estão assistindo a esses momentos, tá? E Karine, Cacá, tu tá aí? Depois pega lá o livro para mim. Depois eu pega lá o livro para mim. O livro para mim mostrar aqui os irmãos novamente. Olha,
O livro que eu tenho lido, eu acho que é pela terceira vez, Torturados pela Fé, Karine, ela vai disponibilizar o link lá, lá no grupo da igreja, tá bom? Esse livro está disponibilizado gratuitamente lá na editora Fiel, para você, tá bom? Para você ler na sua Bíblia, tá bom? Olha, cadê? Ah, tá aqui. Pronto. Torturado pela Fé, tá bom? Está disponível gratuitamente na Fiel. Por isso que Karine vai colocar lá no grupo da igreja, porque a Fiel, a editora disponibiliza gratuitamente para quem quiser ler. Então, eu recomendo essa leitura, irmãos. Você, por favor, leia. Eu estou aqui na página 112. Só são 167 páginas de leitura. Você vai ler e vai perceber um pouco do que nós temos comentado lá em alguns momentos nesses devocionais, tá bom? Eu quero finalizar mandando boa noite para Elisandra. Elisandra, Deus abençoe você, juntamente com o Leitão, Gabriel, o Arthur, Miguel, e quem estiver com vocês aí, tá bom? Neide, boa noite. Neide, Deus abençoe. Irmã Toninha. Rodrigo, Deus abençoe. Ana Cláudia, boa noite. Margarida também. Dáurea, Marcelo, Deus te abençoe. Tiago Campelo, boa noite para todos vocês, tá? Tenham uma boa noite. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu ainda não falei. Yuki, Yuki. Yuki é alguém que eu não conheço, mas é alguém, né? Deus abençoe, Iago, sua vida. E alguém chegado na Elisandra, Ok, Hugo, obrigado por estar conosco. Deixa eu me ver aqui. Cecília, boa noite. Amanda, boa noite. Tá bom, deixa eu ver aqui. Tá tudo bem. Então, a todos que nos acompanharam. Abraão tá pedindo que mandar um abraço, Abraão? Manda um abraço pro meu amigo Abraão Martins e família. Pastor. Pronto. Jonas tá pedindo. Pronto, tô mandando um abraço aqui, viu? Abraão e toda a família. Abraão Martins. Abraço, Abraão. O que é de São Paulo. Para você e toda a sua família. E o que é de São Paulo? Tem que ser um amigo da área. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus, né? Se você um dia quiser vir aqui na igreja, dar uma caminhada e conversar comigo e orar comigo, marque, pode ligar para mim, vem aqui, não é proibido, tá? Um ou outro irmão tem vindo aqui, pastor, posso ir aí, né? E vem e a gente conversa lá no banquinho da oração, fica um pouquinho distante, né? Mantém aqueles cuidados, tá bom? Então, se você quiser vir aqui na igreja, conversar comigo, ter um tempo de oração, tá bom? Pode vir, as portas estão abertas. Enquanto isso, continuemos a orar por nós, pela igreja, a orar por nossas autoridades, orar pelo presidente da República, orar pelo governador do Ceará, orar por toda a equipe de ministros, orar pelos nossos parlamentares, pelos nossos juízes. Vamos orar por nossas autoridades, irmãos. Que o temor do Senhor seja com essas autoridades que estão aí dirigindo o nosso país. Vamos orar pelos enfermos, não apenas de coronavírus, não só tem a doença coronavírus, tá bom? As outras doenças continuam, tá? Então vamos orar, vamos nos alimentar direito, né? E vamos cuidar das nossas almas, lendo, meditando, orando, dando uma escapulida na casa do outro, se for o caso, tá bom? Devagarzinho, mantenha aqui, ei, meu irmão, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, tá? Ore por mim, ore pela igreja, ore por minha família. Eu vou orar finalizando, tá bom?
Obrigado, Senhor, pelo tempo que estamos aqui tendo esses devocionais. Abençoa a tua igreja espalhada por toda a terra, Senhor. Obrigado por esse momento que estamos passando, que o Senhor nos ensine muito, ó Deus, com tudo isso que estamos passando. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Beijo do pastor. Até amanhã, 8h10, 8h15, tá bom? Fica com Deus.